Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. A escola dominical, ela prepara não somente para esta vida, como também para a vida eterna. E nesse terceiro trimestre do ano de 2012, nós estamos estudando a lição que traz por título Vencendo as Aflições da Vida. É o tema da revista desse terceiro trimestre. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3 do dia 15 de julho de 2012, que traz por título A Morte para o Verdadeiro Cristão. O texto áureo da nossa lição do dia de hoje diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses capítulo 1 e versículo 21. A verdade prática diz para o crente: a morte não é o fim da vida, mas o início de uma plena e sublime e eterna comunhão com Deus. A morte não é o fim da vida, mas o início de uma plena, sublime e eterna comunhão com Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 57. A nossa lição, ela tem alguns objetivos. O primeiro, conceituar técnica e biblicamente o evento da morte. Segundo, explicar a morte no Antigo e no Novo Testamento. E em terceiro, saber que a morte, apesar dos pesares, é o início da vida eterna. A lição de hoje, ela está dividida em 3 capítulos. O primeiro, o que é a morte? O segundo capítulo, a vida após a morte. E o terceiro e último, a morte, o início da vida eterna. Numa sociedade materialista em que nós vivemos, na correria do dia a dia, no afã de nós vivermos uma vida plena e maravilhosa aqui neste mundo, nós esquecemos de pensar neste assunto tão importante para a vida do ser humano. Jesus, ele nos conta no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, do versículo 17 ao 20, uma parábola de um homem que pensava desta forma. Ele, após adquirir os seus bens, ele chegou à seguinte conclusão: não tenho onde guardar os frutos, vou destruir os meus celeiros e edificarei outros ainda maiores. E direi à minha alma, para que ela descanse e folgue e que viva a vida regaladamente. Mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem ficará? Esta é uma pergunta muito pertinente nas nossas vidas. A nossa vida, ela tem um princípio e tem um fim. Todos passarão pela morte. A exceção será aqueles que estiverem vivos e salvos no momento do arrebatamento da igreja, na volta de Cristo. E também temos a exceção na Bíblia Sagrada de Enoque e Elias. Mas fora esses exemplos, todos passarão pela morte.
O que é a morte? Qual o conceito da morte? Não é uma tarefa fácil definir sobre a morte, pois quem pode falar sobre a morte se nunca estivemos do outro lado? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, a fonte viva, a inspiração divina, a inerrante e imutável, ela nos afirma e nos dá as diretrizes sobre a morte e como será após a morte. O salmista Davi, ele nos fala no livro de Salmos, no capítulo 89 e no versículo 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder da sepultura? Quem tem poder sobre a morte? Qual homem que tem poder sobre a morte? Ninguém tem poder sobre a morte. Eclesiastes, no capítulo 8 e versículo 8, diz a palavra do Senhor: ninguém há que tenha domínio sobre o vento para o reter. Assim também, ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Então, o único que tem poder sobre a morte é Cristo. O único que tem poder sobre a morte é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o conceito de morte, não é fácil definir a morte. Ninguém tem o domínio sobre a morte. Ninguém pode dizer: eu não vou morrer, eu serei eterno. Um dia todos nós nos depararemos com esta realidade. O que dizem as Escrituras sobre a morte? A própria Bíblia nos fala em Romanos, no capítulo 6 e versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Deus não criou o homem para a morte, mas através do pecado. Quando o pecado entrou no ser humano através de Adão, veio com ele a sentença da morte para todos os homens. Então, todos nós fomos sentenciados à morte pelo fato de pecarmos. Morte é a separação da alma e do corpo. Este é o processo, né? Muitas definições há sobre a morte: quando o coração para de pulsar, quando as correntes elétricas do cérebro param de funcionar, mas entendemos que a morte é a separação da alma e do corpo. Quando esse processo acontece, está definido então que houve a morte. Mas uma questão interessante, que muitas pessoas têm se questionado: existe vida após a morte? Ou se resume a nossa existência nesta vida aqui? A Bíblia, ela tem a resposta. O próprio Jó, na sua inspiração, ele diz: morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Morrendo o homem, tornará a viver? Então a questão é: a vida após a morte? A Bíblia é explícita em dizer que sim, há vida após a morte. Nós não cremos, como se ensina na falsa doutrina da reencarnação, mas nós cremos na doutrina da ressurreição, aonde todos morreremos, mas todos ressuscitaremos, uns para a salvação eterna, outros
para a vergonha eterna. O salmista Davi, ele diz no Salmos 16 e versículo 10: pois não deixará a minha alma na sepultura. Pela inspiração divina, o salmista já sabia definir e entender que a sua alma não ficaria na sepultura. Nós somos seres tricotômicos, ou seja, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Mas entendemos que no processo da morte, o espírito e a alma, eles deixam o corpo. Então a morte física, ela é constatada. Mas o espírito e a alma, eles são imortais. Eles são eternos. Isto que vocês estão vendo, este ser aqui, é o meu corpo. É a expressão do meu espírito. Não sou eu, mas é o meu espírito. E através do meu intelecto, a minha alma, ela se expressa em meu corpo. Mas deixando a minha alma, meu espírito, este corpo, eu não consigo mais me expressar fisicamente, mas me acompanha o meu intelecto, o meu saber. E a prova disso nós encontramos na definição da passagem aonde Jesus fala sobre o rico e o Lázaro. Morrendo Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Morrendo o rico, ele foi para o Hades. E ambos tinham consciência do lugar em que estavam. O rico, ele tinha consciência do tormento em que ele vivia. Ele sabia o lugar onde ele estava. E ele pediu que o pai Abraão mandasse um dos profetas a falar para os seus irmãos, para que eles não viessem para aquele lugar de tormento. Então a Bíblia nos mostra e nos expressa este fato também a respeito da vida após a morte. O Novo Testamento, ele também nos relata, e Jesus Cristo, ele nos traz a luz sobre a vida após a morte. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a palavra de Deus, ela nos registra sobre a existência de uma vida após a morte, no Antigo e no Novo Testamento. A morte, o início da vida eterna. Então a morte não é o fim, mas o início de uma vida eterna. Esta palavra, ela é muito maravilhosa, esta lição que nós estamos estudando. Ela serve tanto para nós termos consciência da nossa existência e também de uma existência no porvir. E estarmos preparados, estarmos prontos, aguardando este momento que chegará para todos. Mas também, esta palavra, ela tem o objetivo de servir de consolo quando na perda de um ente querido. Como agir numa situação como esta? A vida terminou ali, nessa existência, mas a Bíblia, ela nos dá a resposta na carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo 13 e 14, aonde ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança.
cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Cremos que Jesus morreu. E da mesma forma que cremos que Jesus morreu, aqueles que morrerem em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Então a morte para o crente é o desfrutar de uma vida eterna. E esse processo, e é interessante nós ressaltarmos este ponto. A Bíblia diz que nós vivemos por fé. O meu justo viverá pela fé. A nossa vida cristã, desde o momento em que nós aceitamos a Cristo, nós o aceitamos por fé. O nosso viver diário com Cristo é um viver em fé. E a nossa morte, até mesmo na morte, o cristão, ele morre com fé. A fé e a esperança de ressuscitar e encontrar com Cristo. Então, até mesmo na morte, nós precisamos de fé, porque cremos que a morte é um desfrutar de uma vida eterna com Cristo. Para o crente, a morte não é o fim, mas ela é o início de uma plena vida com Cristo. Todos nós já passamos, ou se não passamos, iremos nos defrontar com essa realidade, com o ente querido e, por último, até nós. Mas quando nós nos depararmos com esta realidade, como nós vamos reagir? Em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver um caráter inabalável, baseado na fé e na confiança no Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, precisamos ter a consciência de que tudo aquilo que era preciso fazer, nós fizemos. Então podemos estar com a nossa mente tranquila. Em terceiro lugar, não devemos desistir da vida. Viver como aqueles que não têm esperança. Nós temos a esperança na vida eterna. E quando nos depararmos com uma situação como esta, talvez uma pessoa, um nosso ente querido, uma pessoa muito chegada, nós temos que ter a consciência e a certeza, a fé, de que aqueles que morrerem em Cristo, eles ressuscitarão para uma vida eterna com Deus. Não desista da vida. E por último, não desista de Deus. Não desista de Deus, porque a nossa fé, a nossa confiança está no Senhor. Nós cremos nesta palavra. Nós acreditamos na Bíblia Sagrada. E a Bíblia nos mostra, no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 4, que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você, meu querido amigo, meu querido ouvinte, você que está assistindo este vídeo, que ele possa edificar a tua vida. Precisamos ter consciência disso. Precisamos acreditar. E a nossa firme confiança deve estar no Senhor. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe.